os dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos trabalhar um pouquinho mais, isso aí tem sido um assunto recorrente nos últimos dias, a respeito das trapalhadas, barberagens diplomáticas que o Brasil está cometendo ao nível dessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o segundo assunto, hoje no Congresso Nacional foi aprovado por ampla maioria o tal do arcabouço fiscal que vai presentear o brasileiro com elevadíssimas alíquotas de imposto, vão pagar mais imposto e ficar feliz da vida. Será que é isso? Vamos dar uma olhada nesses assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, nós temos que ser sinceros e, lamentavelmente, na história do Brasil, nosso país cometeu várias e gravíssimas barberagens diplomáticas. Em primeiro lugar, nós vamos ter que voltar lá para a década de 30, início da década de 40, onde o nosso ex-presidente, eu chamo de ex-ditador Getúlio Vargas, simplesmente era propenso a apoiar o eixo, ou seja, Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial na Segunda Guerra Mundial. Alguns navios afundados por, em princípio, submarinos alemães e, lógico, a insistência dos aliados que o Brasil, ou que a política externa brasileira tomasse juízo, fez com que, no final, nós se aliássemos ao lado vitorioso da guerra. E parece que esse equívoco do nosso país, ou do governo do nosso país, em chegar mais perto de ditaduras, de governos despóticos que não prezam em nada a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir e a democracia, está se repetindo. Nós já passamos vergonha semana passada no G7, quando o nosso presidente atual, Luiz Inácio da Silva, fez algumas manobras não muito convincentes na sua relação com o presidente ucraniano Zelensky. Eu nem quero repetir essa questão, está todo mundo sabendo. E agora, nessa semana, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não sei por que cargas da água, condenou oficialmente a invasão da Rússia no território ucraniano. Qual foi o posicionamento brasileiro? O Brasil simplesmente se recusou condenar a agressão russa contra a Ucrânia. Você compartilha dessa opinião? Se não compartilha, coloque sua opinião aqui nos comentários. Mas o fato é o seguinte, junto com essa recusa à condenação a uma invasão completamente maluca e fora do contexto, o Brasil também, através da presidência do Banco dos BRICS, se solidarizou com as dificuldades econômicas que a Rússia está passando por conta dos embargos comerciais. Lembrando a presidência desse banco, lembrando o BRICS, é aquele acordo de cooperação que envolve África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China. Mas tudo bem, a presidente do banco dos BRICS atualmente é a nossa ex-presidente, ou como ela chamava, ex-presidenta, Dilma Rousseff. E ela fez o seguinte pronunciamento, gente. Vamos ver se dá para acreditar. O banco cumprirá suas obrigações perante todos os membros fundadores, incluindo a Rússia, ajudando o país a atrair empréstimos nos mercados de capitais. O que significa isso? Vai financiar o governo russo quando o mundo inteiro está embargando. Isso tem a assinatura de uma ex-presidente do nosso país, chancelada pelo atual governo brasileiro. Gente, além de ser moralmente inaceitável uma postura dessas, ou seja, o governo brasileiro passando pano para um país expansionista, invasor, não foram só as fronteiras da Ucrânia que a Rússia violou, nós podemos falar da Geórgia, podemos falar também da Moldávia, onde os russos tomaram conta de uma área chamada Transnistria, ou seja, é um país expansionista, é um país que não aceita a autodeterminação de outras nações, quer refazer o antigo Império Soviético, o Império Czarista, e isso está completamente fora de contexto, é moralmente inaceitável, e o Brasil realmente está apoiando ou se negando a condenar, que para mim é a mesma coisa, uma iniciativa desse porte. E se o nosso governo continuar nessa onda, em breve, muito em breve, é o nosso país que vai começar a sofrer algum tipo de embargo, se já não sofre dentro das negociações do G7. As consequências virão e isso vai significar o quê? O empobrecimento do nosso país. Nós vamos ficar limitados a comercializar, a vender, a comprar produtos, importar e exportar tecnologias e outros tipos de mercadorias, basicamente para países com civilizações autoritárias. E essas civilizações autoritárias normalmente não são lá muito criativas quando o assunto é inovação, quando o assunto é melhoria do padrão de vida, quando o assunto é evolução cultural.
E agora vamos para o segundo assunto, que diz respeito aos riscos tributários que o cidadão brasileiro vai estar passando. Eu não vou dizer que é pelo governo federal, é pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Olha só, a Câmara Federal aprovou hoje o texto base do novo arcabouço fiscal do Brasil. Aquele que eu já tratei aqui e que vai fazer com que o eventual equilíbrio das contas públicas, que já não é tão rígido, só seja obtido mediante elevadíssima, mas elevadíssimo mesmo aumento de carga tributária, ou seja, mais imposto que nós, os brasileiros, vamos pagar para o governo. A aprovação, como eu falei, foi por ampla maioria, 372 votos a favor e, se não me engano, 105 a 108 votos contra. Esses 105 a 108 contam com a minha total solidariedade. Isso é um absurdo. Especialmente esses deputados que têm um contato mais próximo com seus eleitores e simplesmente viraram as costas porque quem votou neles queria e acabou por motivos corporativos, não sei quais, aprovando o tal descalabro. E olha só, vamos dizer que isso aí não significa aumento de impostos? Vou dar mais umas informações para vocês que vai comprovar que, paralelamente a isso, o déficit público está aumentando, então a arrecadação para cobrir esse déficit precisa ser maior e estão criando mais impostos ou querem criar mais impostos. O fato número 1, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda divulgaram conjuntamente uma nota dando conta que vai aumentar o rombo das contas públicas em 2023. Segundo esse documento, a previsão, que era um déficit de 107,6 bilhões de reais, ou seja, 1% do nosso PIB mais ou menos, saltou agora em maio para 136,2 bilhões, ou seja, ao cabo de 5 meses de governo, um pouquinho menos, vamos botar 4 meses e meio, o déficit público previsto aumentou simplesmente 25%. E o que significa isso? Déficit público significa ou aumento de imposto, que é inflacionário e é recessivo, ou emissão de dinheiro, que é inflacionário. O que vocês preferem? Eu não prefiro nenhum. Mas olha só, duas iniciativas que estão começando a correr a boca pequena ou boca grande nessa semana dizem respeito, em primeiro lugar, a uma nova forma de cobrar imposto de importação daquelas pequenas compras. Eu até sou a favor desse tipo de importação, desde que isso seja compensado com a redução desse imposto de importação para as outras empresas que compram maior quantidade. Essa distinção eu não entendo. Esse tipo de imposto para importados tem que ser baixo no sentido de provocar competitividade das empresas brasileiras, mas sem também, evidentemente, abusar de práticas desleais de comércio de outros países. E o segundo imposto que estão querendo fazer que volte à baila é a tal da CPMF, o famoso imposto sobre circulação financeira. Ou seja, você faz um depósito na sua conta, você faz um DOC, um TED ou um PIX para qualquer pessoa, ou qualquer outro tipo de operação com dinheiro feita em bancos, uma partezinha, não tão irrelevante assim, antigamente, se não me engano, era 0,26%, vai direto para o Caixa da União. Então, todo mundo trabalhando, a maior parte das pessoas trabalha em dinheiro virtual, não é mais dinheiro vivo. Quem opera dessa maneira vai começar a pagar impostos. Para quê? Para pagar esses rombos de déficit público. E amanhã, gente, para finalizar o Fora de Curva, o que vai acontecer? E antes de falar o que vai acontecer amanhã, eu quero deixar muito claro para vocês. Nós aqui gostamos muito no canal de likes, de compartilhamento e também de novas inscrições, porque isso aí vai nos dar a viabilidade, a sustentabilidade de continuar esse trabalho que já tem quase 2 anos, um pouquinho mais de 1 ano e meio. Mas amanhã, gente, dia 25 de maio, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil, em média, vai ter ocupado os dias do ano pagando só impostos. A partir do dia 25, teoricamente, vai significar que os impostos dos brasileiros estão pagos e o dinheiro ganho com as atividades, seja qual for, vai para o bolso da população, vai para o bolso das empresas. Ou seja, segundo essa visão, como eu falei, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, vão ser 144 dias de 1 ano dedicados exclusivamente a produzir para pagar o custo fiscal da União, Estados e Municípios.
Pegando esse 144, dividindo por 365 dias, nós temos aí, segundo essa visão, uma carga fiscal de 39%. É mais ou menos o que eu calculo em 36% e 39%. Pela visão mais conservadora, ou seja, impostos que nós realmente pagamos em relação à riqueza gerada pelo país. Mas será que é só isso mesmo? Pelo que eu lembro, até vou fazer uma revisão, a Constituição Federal, ela coloca algumas obrigações do Estado, como, por exemplo, educação, saúde e segurança. Quem aí paga escola particular, seja universidade, seja colégio dos filhos? Quem tem plano de saúde privado? Ou então, quem coloca um alarme na sua casa ou contrata uma segurança privada, zeladoria de condomínio, alguma coisa assim, está reconhecendo que o Estado não cumpre suas obrigações e tem que pagar mais dinheiro ainda para cumprir coisas que o poder público não está fazendo, pelo menos na devida forma, na devida qualidade. E aí, você vai considerar isso simplesmente um gasto pessoal ou uma despesa que você tem por conta da ineficiência do aparelho estatal? Eu vejo dessa forma e, vendo assim, a carga fiscal de grande parte dos brasileiros simplesmente ou facilmente deve superar 55%. Ou seja, nós pagamos impostos, suprimos ou contratamos serviços que o Estado deveria oferecer, mas não o faz com qualidade, e isso aí corresponde a bem mais da metade da renda que a média dos brasileiros recebe. Está justo isso ou não está? É correto isso ou não? Acho que não, considero que isso deve ser melhor debatido. E aí vem a minha reclamação, meu voto de desconfiança para a Câmara dos Deputados, que aprovou esse arcabouço fiscal, calabouço fiscal, porque nós vamos tudo para o buraco mesmo, por tão ampla maioria. É uma pena, lamento terminar fora de curva de hoje dessa maneira, mas eu estou aqui não para contar lorota. Só na sexta-feira que a gente faz umas crônicas. Eu faço questão, talvez esteja errado, vocês podem me convencer do contrário, sou bem democrata em relação ao contraditório, que é uma coisa que todos deveriam ser, mas nós estamos entrando numa situação bastante grave, bastante preocupante, não só em relação à política externa brasileira, como a questão da tributação aqui no Brasil, alta de impostos. Se amanhã, dia 25 de maio de 2023, vai ser o dia em que todos os impostos vão ser pagos nesse ano, provavelmente, lá em 2024 e 2025, por essa aprovação do arcabouço fiscal, essa data livre de impostos ultrapasse ou avance dentro do mês de junho. Gente, muito obrigado pela atenção. Deixo aqui um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.